É verdade ou não é? Tem casa simples que parece muito mais bonita e tem casa cheia de decoração que continua sem graça. O problema é que muita gente gasta dinheiro tentando melhorar a casa, mas investe justamente nas coisas que fazem menos diferença. Por isso hoje eu vou te mostrar 10 mudanças que realmente transformam a casa sem precisar gastar uma fortuna. Eu sou a Fábia, pode entrar que o Decore já vai começar. A primeira coisa que faz muita gente gastar dinheiro à toa é acreditar que decorar significa colocar mais coisas. Já ouvi por aí gente dizer que a casa só vai ficar mais chique se tiver cheia de badulaques. Isso não é verdade. Aí você, querendo melhorar a decoração, acaba comprando um monte de enfeites. Mas no fim, nada muda. Sua casa só fica mais cheia de tralha e o seu bolso vazio. Calma, não é que você não possa comprar mais nada, mas para um visual mais organizado e bonito, sem pesar no orçamento, nem sempre você precisa gastar um centavo. Repara nesse móvel. Se eu te disser que eu vou melhorar essa decoração sem comprar absolutamente nada. Agora compara. Eu só tirei metade dos objetos e aposto que você nem esperava essa diferença. Não parece outro ambiente? Isso acontece porque quando sobra espaço, o olhar finalmente sabe onde parar. E não importa o estilo não. Se é decoração de casa de vó ou decoração moderna, nenhuma casa fica ruim por ter menos coisas, mas por outros erros que falaremos no vídeo. Então, para ter uma casa bem resolvida, comece pelo básico fazendo uma faxina decorativa. Limpe o excesso de objetos e deixe apenas o essencial, porque quando tudo tenta chamar atenção, nada realmente aparece. Esse é o primeiro passo para uma decoração bonita sem ser cara. Espera aí, se ao contrário a sua casa não tem quase decoração, a gente também vai falar mais disso. Mas tem algo que eu gosto muito. Quando achar que está faltando alguma coisa, dá uma pausa. Experimenta primeiro reorganizar o que você tem, assim você evita gastar mais com decorações. E falando em destacar, tem outra mudança que faz qualquer casa parecer muito mais sofisticada. A segunda mudança é pouco falada. A maioria de nós compra tudo igual. Vai das cores dos objetos aos móveis, à mesa, que combina com a cadeira, e por aí vai. Claro que o seu gosto importa, mas entendo que às vezes é por medo de errar. Só que daí as coisas ficam muito parecidas e a casa pode ficar sem graça, com a famosa decoração apagada. Para evitar isso, você tem que misturar. Agora você deve estar pensando, mas eu não posso investir em novos móveis, Fábia. Eu sei e nem é sobre isso. Vamos pegar essa casa da seguidora que é toda branca. Agora eu vou misturar coisas para trazer mais calor. Primeiro um tapete que setoriza o ambiente, depois uma prateleira de madeira e, claro, não pode faltar alguns acessórios e uma luminária. Pronto, viu que sem trocar piso e marcenaria ela já parece muito mais interessante? E isso é só usando o contraste e misturando cores, tipo a madeira com o branco da parede. E você pode fazer isso devagarinho em toda a casa, dentro do seu orçamento. Vou fazer um teste sem trocar nenhum móvel. Agora presta atenção nesses materiais: madeira, vidro e metal. Olha o que acontece. Quando tem coisas diferentes, mas que conversam entre si, o ambiente fica mais interessante. Então aproveita para fazer isso também, misturando cores claras e escuras, texturas nas almofadas, tecidos de linho e veludo e até nos quadros. Parece complicado, né? Mas espera que adiante eu vou explicar melhor. E a próxima talvez seja a dica que mais economiza dinheiro nesse vídeo. Quem aí precisa pintar o ambiente todo? Tem gente que adia anos uma pintura porque acha que precisa pintar a casa inteirinha para mudar tudo. E com você é assim? Comenta aqui se você é do time 1 que precisa de pintura ou do time 2 que já está com a pintura em dia. Por aqui a gente entende que pintar a casa toda é um gasto. E é nessa hora que entra a nossa terceira mudança. Pinte apenas uma parede de destaque. É sério o quanto isso faz o ambiente mudar. Eu te provo nessa sala. Muita gente acha que pintar uma parede não faz diferença nenhuma. Agora compara o antes e o depois. Pintei só essa parede atrás do sofá. Já mudou bastante o ambiente, não mudou? E se enjoar é fácil de trocar. Use a cor que você gosta, como um verde mais fechado, quem sabe um terracota ou um rosa queimado. Vai dizer que não parece reforma, mas é só a tinta e acessórios de decoração. E o melhor, é uma mudança que você faz em um dia e pode aplicar também na parede da cabeceira da sua cama. Repara numa coisa,
Até agora eu não pedi para você comprar nenhum móvel novo. Mas existe algo que ainda é mais poderoso do que tinta. Quer ver? O que será que eu, Fábia, considero essencial para deixar um ambiente mais aconchegante? Pensou em almofadas, né? Mas sabia que é a iluminação? Se eu desligar essa luminária, a decoração continua exatamente igual. Agora presta atenção na sensação que esse ambiente passa. Quando eu falo de iluminação, não é para rebaixar o gesso para colocar mais luzes. Os ambientes mais aconchegantes quase sempre têm uma coisa em comum. Eles nunca têm uma luz só, mas ilhas de luz. E isso deixa tudo mais agradável sem mexer em nada de fiação. Mas como você deve fazer? Simples, uma luminária ou duas na sala, uma luz quente no quarto, uma fita de LED embaixo do aéreo da cozinha. A decoração continua igual, mas a casa fica muito mais acolhedora com essas ilhas iluminadas. Só cuide uma coisa, para que os fios não fiquem aparecendo e roubem o brilho da sua decoração. Quem sabe usa um organizador de fios para isso. E já que os nossos olhos gostam de luz, eles também gostam de movimento, como o do seu dedinho dando like nesse vídeo. Agora sim, bora para dica 5. Tem um detalhe escondido aqui. Tá tudo na mesma altura, não é feio, até parece bobagem, mas repara. Agora compara quando eu coloco esse vaso mais alto e objetos em alturas menores. Assim eu crio movimento na decoração. E você pode repetir isso nos quadros altos e baixos, na prateleira com diferentes alturas e até no centro de mesa. É exatamente esse tipo de composição que os decoradores usam para deixar a casa muito mais bem resolvida sem gastar nada. Ok, até aqui eu já te mostrei 5 mudanças que fazem uma diferença enorme, mas na minha opinião as próximas são ainda melhores. Vou te fazer economizar dinheiro agora. Não compre 10 objetos pequenos, compra um só. Olha como muda, um único objeto maior faz muito mais efeito. Por exemplo, eu tinha vários vasinhos pequenos espalhados bem assim, mas percebi que plantas maiores criam muito mais impacto. E nem precisa ser uma planta cara, tá? Use um cantinho esquecido com uma zamioculca, essa de folhas largas que é fácil de cuidar, ou uma samambaia pendurada que eu adoro. Ah, e se você tiver vasinhos, não se desfaça. Apenas substitua as embalagens e agrupe em bandejas ou numa prateleira. Isso ajuda no visual e você pode aproveitar nos ambientes menores. Agora vamos falar de um erro muito comum nas janelas. Você já viu aquelas cortinas lindas, tipo de hotel? O segredo não é só o tipo de tecido. Uma pergunta: quando você fecha a sua cortina, o tecido fica meio esticado? Pois é, isso acontece quando você compra a cortina na largura exata da janela. Então eu vou te mostrar como ter aquela cortina linda. Para isso você precisa do fator de franzimento. Parece complicado esse nome, mas significa só uma coisa: tecido sobrando. Anota antes de comprar. O tecido precisa ter pelo menos 2 vezes o tamanho do varão. Se o varão tem 2 metros, não compre uma cortina de 2 metros. Você precisa de no mínimo 4 metros de tecido para ela ficar linda e volumosa. Gostou dessa dica rápida? Antes da dica 8, já se inscreve aqui no canal para eu te ajudar ainda mais na decoração. É justamente aí que quase todo mundo erra. Vejo muito isso nas consultorias, paredes tão vazias ou paredes muito cheias. Aposto que você faria diferente nessa parede, mas eu não vou colocar vários quadros, vou colocar um só. Vamos pegar o exemplo da cabeceira desse quarto. Tem apenas os móveis, a roupa de cama e a cortina. Para preencher o espaço vazio, pensei em colocar molduras assim. Essas são de EVA e basta colar na parede. É incrível como só isso já deixa o quarto muito mais aconchegante. Agora vamos trazer mais cor. Para isso, vamos colocar um quadro maior bem no meio. Escolhi um de 70 centímetros por 1 metro. Isso dá a ilusão também de um quarto ainda mais alto. E atenção que a partir daqui, o tipo de quadro depende do clima que você quer criar. Esse quadro com molduras envelhecidas e pássaros deixa o quarto mais calmo. Esse outro com tom forte chama mais atenção. E um quadro na cor da colcha faz tudo começar a conversar entre si. Percebe que facilmente com apenas 2 coisas o ambiente ficou mais interessante? É isso que você aprende aqui. E existe outra dica que deixa a decoração muito mais bem resolvida sem custar praticamente nada. Chegamos à mudança 9. Faz esse teste comigo. Vamos espalhar esses 3 objetos. Um vaso com galhos, uma vela bonita e uma bandeja.
Agora vamos juntar. Guarda essa imagem. Agora olha de novo. O que eu fiz aqui foi agrupar em trios. Ao invés de colocar decorações pela casa inteira, é assim que você vai fazer, porque ao invés de objetos isolados, o cérebro entende o trio como uma decoração organizada. E se for de alturas diferentes, como falamos antes, é ainda melhor. Use essa regrinha do trio em alturas diferentes para montar qualquer espaço. Mas calma, que ainda falta uma última mudança e, na minha opinião, é a mais elegante de todas. Essa talvez seja a ideia mais difícil de acreditar nesse vídeo. Sabia que quanto menos decoração, mais bonita a sua casa pode ficar? Parece contraditório, mas é exatamente isso que acontece. A gente passou anos acreditando que casa bonita era aquela cheia de decoração e aquela cheia de detalhes, como as casas de antigamente. Hoje o maior luxo é justamente ter espaço para respirar. Uma bancada livre, uma mesa sem excesso de enfeites. Isso não é ser minimalista, mas ter espaço onde cada coisa tem um motivo para estar ali. As nossas casas, na maioria das vezes, são pequenas e precisamos de ambientes mais leves visualmente. E o bom é que isso nem sempre precisa de reformas ou de muitas mudanças. Porque uma casa bonita não é a que tem mais coisas ou coisas caras. É a que faz você sentir vontade de ficar nela. E tem mais, teremos novos episódios. Para quem chegou até aqui, espera que eu vou deixar um bônus. Então escreve a frase secreta, casa bonita, para eu saber que você está aqui comigo. Se você percebeu que estava gastando seu tempo nas coisas erradas, então já valeu a pena assistir até aqui. Esse é o quadro Casa Bonita, criado justamente para mostrar que uma casa bonita depende muito mais das escolhas do que só o dinheiro investido. Agora continua nessa playlist porque no próximo vídeo eu vou mostrar outras mudanças simples que transformam a sua decoração. Até mais!